Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero passar para vocês aqui um tutorial de como fazer um corte somente usando a tesoura. Nós vamos usar a máquina ali no acabamento dele para fazer ali um taper fade, mas vai ser um corte mais na tesoura. O primeiro passo, a gente molha bem o cabelo dele e esse cabelo em específico eu vou começar cortando ali a parte do topo, tá? Uma dica importante, você pode passar um grooming, um creme no cabelo dele para desembaraçar um pouco. Nós vamos fazer uma divisão central ali, partindo ali da sobrancelha do nosso cliente para ficar bem alinhado ali na parte central. Depois nós vamos elevar essa mecha, ó, em 45 graus, cortando no formato mais ascendente. Por que, Rafael, cortar nesse formato ascendente? Porque nós queremos deixar o topete dele ali maior do que o restante ali da parte do topo e assim dar uma compensação em relação à cabeça do nosso cliente. Então agora quando chega na parte do ápice, que é onde eu estou cortando agora, que é o ponto mais alto da cabeça, eu corto mais em 90 graus ali, pra gente também ali criar um formato mais square, mais quadrado ali, pro rosto do nosso cliente, pro nosso corte, beleza? Agora eu vou cortando a coroa, vou definindo toda a minha linha de corte, e ali vai ficar muito mais fácil para depois nós cortarmos ali o restante do nosso cabelo. O que eu faço agora? Eu jogo aquela mecha central pro lado direito e depois, ó, eu vou fazer a técnica do mecha-mecha. Só que agora a grande vantagem é que a minha referência sempre vai aparecer no meio, tá? Então, ó, um detalhe importante também é perceber que o meu dedo ele tá mais em 90 graus. Isso é um detalhe importante aí pra gente conseguir deixar a forma do nosso cabelo ali mais quadrada. Essa técnica é bem usual para o nosso dia a dia e ela acaba otimizando ali pra gente cortar vários tipos de cortes usando essa mesma técnica. Agora eu vou fazer aquela divisão central ali e vou jogar para o outro lado para mim usar aquela base que a gente tinha feito como guia para cortar o restante ali do lado esquerdo do meu cliente. Então perceba como que eu vou fazendo. Ó, uma mecha bem perto da outra para que você garanta que o cabelo realmente fique bem cortado. Para você que quer aprender um conteúdo mais aprofundado de tesoura, de fundamentos, para você se diferenciar da concorrência sua, eu tenho o meu treinamento Mestres na Tesoura, aonde nesse treinamento eu não ensino somente cortes na tesoura, mas o foco em si é os cortes que eu ensino lá: cabelo longo, cabelo médio, cabelo curto, penteados, texturizações, geometria. Tem uma aula completa onde eu mostro tecnicamente como você faz um atendimento de excelência. Tem um módulo só falando sobre marketing digital, como fazer tráfego pago na sua barbearia, como se posicionar melhor no mercado. Então, e vai ter outras aulas que eu vou postar também. E tudo isso por R$ 57,00 você pode parcelar até 10 vezes no cartão. Se você tiver interesse, o link está embaixo aqui na descrição. Depois, pessoal, dando sequência aqui no nosso corte, eu fiz ali uma divisão de ferradura que a gente chama. E eu vou cortar ali agora a minha baseline, que é as minhas arestas. Então como que eu faço? Ó, eu puxei ali mais ou menos até a recessão baixa e eu cortei ali na horizontal. Então desse modo a gente vai adicionar volume ali para nossas arestas e vai fazer com que ali a gente tenha uma referência para a gente depois fazer ali o pente corrido. Na sequência, depois de ter feito isso, eu vou fazer uma seção ali na diagonal para trás, tá? E vou jogar por cima daquelas arestas que eu tinha definido anteriormente. Então eu vou usar aquela linha ali como referência das arestas. Ó, achei a minha guia e vou cortar também na horizontal. Então a gente está fazendo agora o encaixe do nosso cabelo. Percebam como que eu vou fazendo, ó. Uma dica bastante interessante também é vocês cortar com a tesoura nessa posição, ó. Vai fazer com que a ergonomia fique bem melhor ali para você trabalhar no dia a dia. Então ó, eu fiz o encaixe do cabelo. Vou dando sequência ali também na parte da coroa do nosso cabelo. Quando chega nessa parte, eu dou uma inclinada na minha mão, justamente porque eu tenho que compensar ali, digamos assim, o formato natural da cabeça, que é a coroa do meu cliente, e deixar ele nesse formato ali bem encaixado para não arrepiar esse cabelo. Então o cabelo dele, vocês percebem que é um cabelo que, sem dúvida nenhuma, se eu cortasse muito, ele iria arrepiar. Só que como eu usei essa técnica, ele vai ficar bem usual ali para ele no dia a dia.
Agora a gente vai começar a fazer o pente corrido. Vou começar ali pela parte central e a gente vai trabalhando ali a técnica de pente corrido para a gente deixar bem alinhado o corte ali do meu cliente, beleza? Você fazendo também desse modo aí, esse passo a passo, tenho certeza que você vai conseguir fazer aí na sua barbearia. A dica para você fazer um bom pente corrido é você trabalhar ali com o pente encostado na cabeça do cliente, ó. Então a ponta do meu pente ele está encostado na cabeça do cliente. Aí quando eu chego lá naquela referência que eu tinha feito lá das arestas, eu tiro ele para fora, ó. Então eu vou subindo, quando eu chego perto eu tiro para fora. Então essa é a técnica que eu uso para fazer ali o pente corrido. E eu consigo fazer esse corte aí no dia a dia ali em média ali de 20 minutos, 15 minutos, fazendo ali no dia a dia. Ó, a gente faz essa parte central e a gente vai dando continuidade ali tanto para o lado esquerdo como para o lado direito ali do meu cliente. Rafael, por que você não passou ali um pente 3, uma máquina 4 no cabelo dele? Uma dica para vocês também, principalmente para você que está começando, se você puder fazer cortes na tesoura, não fuja. Então, por exemplo, o cliente ele quer fazer um social, passar a 4. Você pode dar ideia para ele de fazer somente na tesoura. Porque desse modo você vai ser forçado a trabalhar ali com a técnica de tesoura e você vai aprender muito mais rápido, entendeu? Então essa é a minha ideia aqui. E também, pessoal, quando você trabalha com a tesoura, você acaba dando mais movimento para o cabelo, tá? Depois você consegue direcionar o fio, porque acaba ali dando mais movimento ali no nosso corte. Então por isso que eu gosto de usar a técnica de pente corrido, para mim cada vez mais ali ficar melhor ali nessa técnica. Tem barbeiros que gostam só de trabalhar com a máquina, não quer trabalhar com a tesoura, e fica complicado, porque quando o cliente ele quer um trabalho mais artesanal, ou quando, por exemplo, você precisa fazer um cabelo só na tesoura, aí o cliente tem muita dificuldade, o barbeiro tem muita dificuldade e acaba ali, como eu já vi em algumas barbearias, quando eu trabalhava de colaborador, chama o amigo ali que trabalha do lado, na cadeira ao lado, pro barbeiro cortar o cabelo daquele cliente que tem cabelo longo na tesoura, porque ele não sabe fazer, porque ele só quer fazer degradê. Então é importante a gente aprender a fazer ali qualquer tipo de corte. Olha como que eu vou fazendo, ó. O pente ele tá encostado na cabeça, a ponta do pente, e eu vou trabalhando justamente com a técnica de pente corrido. Uma outra dica também para vocês: percebam que eu só mexo o meu polegar na hora que eu vou fazer ali o movimento com a tesoura. Isso também facilita para que você tenha mais precisão na hora de você fazer o pente corrido. Ó. Esse dia que eu gravei esse vídeo, pessoal, eu tava na correria aqui na barbearia. Vocês vão até perceber depois que eu tava cortando ali o cabelo do meu cliente e já chegou um outro rapaz, a barbearia tava cheia mesmo. Aqui o meu espaço é bem pequeno. Se você não conhece aí o meu espaço, eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando a minha barbearia. Pode acompanhar, depois entrar no canal, você vai perceber que tem um vídeo só falando disso. E é bem pequeno o meu espaço, aqui a gente trabalha, eu e mais um colaborador aqui. E às vezes acaba ficando ali um espaço muito pequeno aqui na barbearia. Mas já faz 5 anos que eu estou trabalhando aqui nessa barbearia. E para mim é um espaço bem legal para quando eu comecei, né? E agora tá tendo a necessidade de pegar um espaço maior. Mas um passo de cada vez, né? E aqui no canal vocês vão acompanhar aí tudo que eu tô fazendo aqui, a minha evolução. Também tô postando lá no Instagram, para você que não me segue lá, Rafael Laia. Muito fácil de achar lá, só tem eu mesmo, Rafael Laia, com esse sobrenome. Então é só escrever lá e me seguir. Eu sempre converso com as pessoas no direct, deixo uma caixinha de perguntas lá, então pode me acompanhar lá que vai ser um prazer a gente conversar lá, trocar uma ideia. Agora a gente vai acertar a coroa dele, ó. Um detalhe importante, pessoal, que eu puxo bem para fora. Por quê? Porque eu quero bastante peso ali na coroa do meu cliente. Se você cortar muito curto essa parte, você já vai estragar o corte. Então a dica é para você deixar com bastante peso ali, principalmente no caso dele aqui, que tem bastante tendência ali de arrepiar o cabelo. Agora a gente vai começar a trabalhar ali com o nosso taper fade. Ó, como que vai ser bem usual ali, vocês vão conseguir fazer também aí. Eu vou subir ali aproximadamente 1 dedo, 2 dedos ali com o pente 1, tá? Ó, então subi bem com o pente 1. E já vou dando aquela penteada ali para conseguir deixar mais alinhado aquela marcação que a gente vai criando com o pente 1, beleza?
quais casos você pode oferecer esse tipo de acabamento para o cliente. Agora, na sequência, eu passo o 2, ó. Passo 2, explicar certinho para vocês aqui, depois eu já dou essa dica para vocês. Agora eu venho com o pente 1,75, alavanca baixa naquela marcação, não vai tirar totalmente, mas já vai dar uma boa suavizada. E na sequência eu venho com o pente 1 com alavanca alta, tá? Então, ó, pente 1 com alavanca alta, a gente vai trabalhando ali também com o movimento C-Motion. O movimento C-Motion ajuda para que a gente não acabe ferindo ali a outra parte ali de cima do cabelo do nosso cliente. Então, ó como que eu vou fazendo. Então, depois de ter feito essa mistura, ó como que ficou bem legal. Agora a gente vem com o pente meio, um pouquinho para baixo. Tem que tomar cuidado para você não passar lá em cima, é mais no pezinho mesmo, ó. E para não fazer outra marca. Também usando o movimento C-Motion com a alavanca agora baixa, tá? E depois você pode dar um toquinho na alavanca com ela alta para você igualar com a 1. Então agora é necessário, pessoal, ter a mão bem leve e ter bastante feeling da onde cada pente tem que ser encaixado. Se você subir muito, você vai acabar marcando. Então, ó, como é que vai ficando. Ó, eu vou dando os toquinhos na alavanca baixa, com a alavanca alta, intermediária. É assim que eu vou trabalhando ali para fazer essa mistura bem legal. Agora eu venho com a 0 baixa, tá? Um pouquinho mais para baixo, agora bem só no pezinho mesmo, para dar aquela limpadinha, aquela clareada. E depois eu dou um toquinho na 0 alta para igualar com a meio. Então eu passei primeiro a 1, depois passei a 2. Naquela marcação eu passei a 1,75, depois passei a 1 alta. Um pouquinho para baixo eu passei a meio baixa, depois eu dei um toquinho na alavanca e igualei com a 1. E agora eu passei a 0 baixa e dei um toquinho na alavanca e igualei com a meio. Tá? Eu sei que parece um pouco complicado agora no começo, mas assim que você ir praticando, você vai conseguir fazer sem dúvida nenhuma. E agora a gente vai dando uma suavizada ali naquele peso, ali naquela marcação que está muito forte, com a tesoura dentada. Ó, usando a técnica também de pente corrido. Só que agora eu vou trabalhar mais com o movimento em C, ó, com o movimento em C com o meu pente, eu quero dizer, tá? E a gente vai dando uma melhorada ali naquela mistura. E também você pode fazer ali na parte do que você fez anteriormente, o pente corrido, porque vai dar uma ajudada ali também para afinar um pouco o fio e deixar mais bonito ali o nosso corte. Pessoal, eu sei que esse vídeo aqui vai ficar um pouco longo, mas eu realmente quero trazer esse conteúdo aqui completo para vocês no canal, porque eu quero que realmente, cara, você se desenvolva na profissão. Essa é a minha missão aqui, ajudar outros profissionais no desenvolvimento, na técnica e também na mentalidade para a gente crescer como profissionais. Então essa é a minha ideia aqui no canal. Por isso se inscreva para você não perder nenhum conteúdo e ficar por dentro aqui dos próximos vídeos que eu vou postar aqui no canal. Olha como é que eu vou fazendo. Agora eu estou subindo um pouco mais, ó. Essa tesoura minha é uma tesoura da Tondeu. E o legal dela é que a lâmina é na parte de baixo. Tá? Isso acaba também ajudando. E ela é bem fina. É outro detalhe importante também. Ah, Rafael, mas eu não tenho essa tesoura. Faça com a tesoura que você tem aí mesmo, não tem problema. Mas assim que você quiser conhecer essa tesoura, eu indico para vocês que eu trabalho já com ela há 3 anos. E foi a melhor que eu já usei, já era muito legal. Ela, para trabalhar com cortes masculinos, ela é a melhor, sem dúvida nenhuma. Se fosse um cabelo feminino, eu ia falar para vocês trabalhar mais com a tesoura maior, dentada. Mas essa tesoura aí, ela acaba sendo realmente a melhor. Agora a gente vai marcar ali o acabamento, depois de ter feito isso. Só para olha como é que já deu um destaque, pessoal. E eu gosto muito desse resultado aí, ó. Então percebam que ficou ali um taperzinho, sumiu as costeletas dele e deu um destaque bem legal. Tá? E como eu falei para vocês, em quais casos você pode oferecer esse tipo de corte? Por exemplo, aquele cliente que tem falhas na nuca aqui. Então você pode fazer esse tipo de degradê para apagar. Você também pode oferecer esse corte aí para um cara que quer fazer um corte mais moderno, só que não quer fazer aquele degradê tão raspadão até em cima. Então são várias hipóteses que você pode trabalhar para fazer esse tipo de corte aí, beleza? Ó, como é que ficou? Você vai penteando para o lado também, dá uma caprichada ali no pescoço do cliente. Aquele capricho
que vai fazer total diferença ali no resultado final. Agora a gente vai fazer também a mesma coisa, só que nas costeletas dele, ó. Vou passar o pente 1, na sequência o 2, um pouco para cima, depois 1,75. Em alguns momentos eu trabalho com a alavanca também na alta e na baixa. Depois com o pente 1, com a alavanca alta e com a mão bem leve. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com o meio. É a mesma coisa que a gente fez na parte de trás, ó. A diferença é que o espaço ali é um pouco menor. E é mais no pezinho mesmo que a gente quer fazer isso, ó. Como é que já vai ficando bem legal. Agora com a zero baixa e depois com a zero alta. A gente vai fazer somente ali na pontinha do pezinho. Tem vários tipos de taper fade. Tem aquele que é mais alto um pouco, como eu já ensinei aqui no canal, o vídeo anterior. Se você vê aí no canal, eu postei, é um taper fade, né, um corte americano. E nesse corte americano, eu ensinei como fazer ele maior. Agora nesse corte em específico, eu deixei ele mais na pontinha. Agora a gente vai marcar o acabamento do cliente nosso. Pessoal, se tiver bastante barulho, vocês me desculpem que eu tô na barbearia e aqui é fechado, mas mesmo assim ainda passa esses rapazes com moto barulhenta e mesmo assim ainda faz um pouco de barulho. Então vocês me desculpem se o áudio não tiver com tanta qualidade, tá? Mas é que eu tô aqui na barbearia e já tô aproveitando aqui para postar esse conteúdo aqui para vocês. Ó, a gente vai usando a escovinha também e vai dando uma caprichada ali no acabamento do nosso cliente. Só com a maquininha de acabamento a gente já conseguiu um resultado bem legal. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer? A gente vai secar bem o cabelo dele, ó. Joguei todo pra cima e eu vou usando a minha escovinha ali. Então não tem segredo, é um corte pompador, né? Então, ó, você vai secar ele todo pra trás e no topete você vai dar um pouco de volume, tá? Não tem segredo. A gente vai dando sequência ali, ó, penteando todo pra trás. Agora eu vou trocar o secador de mão e eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz do outro lado. Eu vou dar um pouco mais de volume no topete e o restante do cabelo eu vou jogar todo para trás. Beleza? Ó, no topete eu dou uma secada um pouco mais, ó, eu seco mais na raiz e jogo para cima ele. Então é desse modo aí que eu faço a finalização. Como eu falei pra vocês, pessoal, tava cheia a barbearia e já tava cheia ali a salinha de espera daqui da barbearia e mesmo assim nós dois trabalhando e chegou mais um cliente, então tive que continuar fazendo o vídeo aqui, mas como eu disse, eu quero bastante trazer o conteúdo aqui no canal pra vocês, então mesmo na correria a gente tá se esforçando aí pra poder trazer esse conteúdo aqui no canal pra vocês. Olha como é que vai ficando o resultado, pessoal. É um corte que você pode trabalhar aqui muitos penteados, você pode trabalhar também texturização, que vai fazer com que o cabelo crie uma desconexão. Para você que tem um pouco de dificuldade para você aprender questão de texturização, etc. Quando a gente corta o cabelo molhado, a gente entra mais na parte interna do fio. Quando a gente seca o cabelo, a gente trabalha mais ali a parte, digamos assim, superficial do fio e mais na parte da textura. No meu curso eu consigo aprofundar um pouco mais sobre isso, mas aqui explicando para vocês assim de uma forma sucinta, o cabelo ele primeiro precisa ser criado ali uma forma e depois uma textura. Então eu criei nesse cabelo ali uma forma ascendente na parte do topete, tô secando ele mais no sentido triangular. Vocês podem perceber que a gente tentou criar ali um triângulo na parte superior para ele ficar o topete maior e a parte ali de trás menor. E agora, pessoal, vocês também podem, depois de trabalhar essas técnicas, trabalhar com a parte de texturização. Então é impressionante como que a gente pode criar várias formas no cabelo e também várias desconexões. É muito legal isso, parece complicado, mas no meu treinamento eu ensino como que não é complicado, como que é possível você fazer algo bem usual para o dia a dia e fidelizar mais pessoas aí na sua barbearia. Você vai conseguir, inclusive, agradar outros barbeiros, porque quando você trabalha
Desse modo você acaba despertando o interesse das pessoas. Agora eu seco o cabelo dele e passo depois uma pomada em pó. Essa pomada a pó ela vai fazer com que a raiz do cabelo tenha mais sustentação. Como o cabelo dele é um cabelo bem fino, então para ficar um resultado legal ali, a gente pode trabalhar com a pomada a pó. Nesse cabelo em específico eu nem trabalhei com texturização. Por quê? Porque o cabelo dele já tem uma própria textura natural, que ela é um pouco ativa, entende? Então já ficou bem legal. E agora eu vou usar o laque com pente de jacaré, eu vou jogar ele todo para trás e vou borrifar ele um pouco de laque só para dar aquela segurada um pouco mais ali. Um detalhe importante, pessoal, eu passei essa pomada no cabelo dele pó, o meu cliente gostou e depois ele comprou a pomada. Então, no meu canal aqui também eu ensino para vocês como você pode aumentar o seu faturamento. Lá no meu treinamento também eu ensino de forma mais aprofundada ainda como você faz para vender mais na sua barbearia. É uma forma de você aumentar o seu faturamento e sem dúvida nenhuma vai ajudar muito ali no resultado final ali do seu mês. Olha como que ficou esse pompador. Ó, você pode usar, como eu disse, a sua criatividade. E isso aí, pessoal, nosso resultado. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Forte abraço aí.